Nesses últimos dias, temos escutado com bastante frequência uma palavra que gera curiosidade, ao mesmo tempo confusão. Teocracia. Mas o que de fato isso significa? A teocracia é um sistema de governo em que a autoridade máxima do país não está nas mãos de um presidente ou primeiro-ministro comum, mas sim de uma figura religiosa. Ou seja, o poder político está totalmente alinhado ao poder espiritual. A separação entre religião e Estado simplesmente não existe. É o tipo de sistema onde decisões políticas, sociais, econômicas e até judiciais são tomadas com base em interpretações religiosas, geralmente feitas por um líder ou conselho ligado a uma doutrina específica. Alguns países no mundo seguem ou já seguiram esse modelo. Um dos exemplos mais conhecidos é o Vaticano, onde o Papa é o chefe de Estado, ao mesmo tempo, líder espiritual da Igreja Católica. Em uma outra configuração, temos o caso do Afeganistão sob o regime talibã, onde líderes religiosos comandam o país com base em interpretações extremas da Sharia, a lei islâmica. A Arábia Saudita também aplica muitos elementos da teocracia, especialmente no âmbito jurídico, embora tecnicamente seja uma monarquia. Mas entre os países que seguem uma teocracia formal, com constituição própria e estrutura de Estado baseada em fundamentos religiosos, o caso mais emblemático é o Irã. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã abandonou seu antigo modelo monárquico secular, que até então era fortemente influenciado pelo Ocidente, e instituiu um sistema teocrático islâmico xiita. O Shah Reza Pahlavi, então rei do país, foi deposto após grandes mobilizações populares lideradas pelo clero e pela população insatisfeita com a ocidentalização forçada e a desigualdade social. Quem liderou essa virada de chave foi o Ayatollah Khomeini, que retornou do exílio para liderar o novo regime. Desde então, apenas duas figuras ocuparam o cargo mais poderoso da nação: o próprio Khomeini, entre 1979 e 1989, e seu sucessor, Ali Khamenei, que ocupa o posto até hoje. Essa figura mais poderosa do país recebe o título de líder supremo. E aqui está um dos grandes pontos que diferenciam o Irã de muitos outros sistemas políticos ao redor do mundo. Ao contrário do que se imagina, o presidente do Irã não é a autoridade máxima. Existe sim uma eleição presidencial, com campanha, urnas e votos. Mas todos os caminhos de decisão passam pelo líder supremo. Ele é o verdadeiro chefe de Estado, comandante das Forças Armadas, autoridade suprema sobre o judiciário e controlador direto da mídia estatal. Nenhuma decisão relevante, especialmente no campo militar ou diplomático, é tomada sem seu aval. O líder supremo é escolhido por um órgão chamado Assembleia dos Especialistas, composto por clérigos eleitos pela população. Mas há um detalhe importante aqui: os candidatos que podem disputar uma vaga na Assembleia são previamente selecionados por outro órgão, o Conselho dos Guardiães. E esse conselho é controlado, adivinhe por quem? Pelo próprio líder supremo. É um ciclo fechado. O povo vota, mas só pode votar em nomes já aprovados pelo regime. E uma vez eleito, o líder supremo tem um mandato vitalício. Ele permanece no cargo até morrer ou até ser removido pela Assembleia dos Especialistas, o que nunca aconteceu na história do Irã moderno. Enquanto isso, o presidente exerce funções administrativas e representa, em certa medida, a cara pública do governo. É ele quem executa as políticas determinadas pelo líder supremo, nomeia ministros, cuida do orçamento e administra o funcionamento diário do Estado. Mas sempre com limitações claras. Ele não pode interferir nas decisões militares, na política externa ou em assuntos relacionados à religião. Mesmo seu poder de nomeação é subordinado à aprovação do líder. É comum ouvir que o presidente iraniano é uma figura decorativa dentro da engrenagem do poder. Não por falta de competências, mas por ausência de autonomia real. Um exemplo recente ilustra bem essa dinâmica. Em 2024, o presidente Ebrahim Raisi morreu em um acidente de helicóptero. Embora a morte tenha provocado certa comoção internacional, a estrutura do regime não sofreu nenhum abalo. Isso porque o verdadeiro centro de poder permanece intacto. O líder supremo Ali Khamenei continua exercendo controle absoluto. O vice-presidente assumiu interinamente, e novas eleições foram convocadas, mas sempre dentro do mesmo sistema fechado de aprovação de candidatos. Nenhum movimento se desvia do eixo central estabelecido pelo clero dominante. O Conselho dos Guardiães exerce um papel crucial nesse controle. Composto por 12 membros, 6 juristas e 6 clérigos, é responsável por aprovar leis,
vetar candidatos e fiscalizar o parlamento. Se uma lei aprovada pelos parlamentares for considerada contrária à interpretação da Sharia, o Conselho a derruba, e a decisão é final. Esse sistema cria uma barreira praticamente intransponível para qualquer tentativa de reforma profunda ou mudança estrutural. Os candidatos reformistas, quando não são barrados antes das eleições, enfrentam um sistema que limita severamente sua capacidade de ação. Na prática, isso significa que não há dissidência política significativa no Irã. Existem vozes opositoras, mas elas são silenciadas com rapidez. A censura é forte, a liberdade de imprensa é praticamente inexistente e manifestações populares são frequentemente reprimidas com violência. A Guarda Revolucionária, braço militar ideológico do regime, atua não só na defesa do território, mas também como polícia política, controlando redes sociais, prendendo opositores e reprimindo protestos. Ao longo dos últimos anos, especialmente desde os protestos liderados por mulheres em 2022, o aparato de repressão do Estado tem se fortalecido, com o uso intenso de tecnologia para monitoramento populacional. Mesmo diante desse cenário, há resistência. Jovens mulheres, acadêmicos e artistas tentam, dentro dos limites possíveis, desafiar o regime. As redes sociais, apesar de bloqueadas, são acessadas por VPN e se tornam ferramentas importantes de denúncia e mobilização. As mulheres, em particular, tornaram-se símbolo de resistência, desafiando o código de vestimenta obrigatório e participando ativamente de protestos, mesmo sob o risco de prisão ou punição. Essa juventude que cresce em meio à repressão também carrega uma chama de mudança, ainda que contenha a revolta sob o medo constante de retaliação. O Irã, com toda a sua complexidade histórica, cultural e religiosa, é hoje o exemplo mais claro de uma teocracia moderna em funcionamento. E entender como esse sistema opera é essencial para compreendermos os desdobramentos dos conflitos no Oriente Médio, as tensões com Israel e Estados Unidos, e a influência regional que o país exerce através de alianças com grupos armados e milícias. Não se trata apenas de um país com uma religião oficial, mas de um Estado moldado, dirigido e mantido por uma lógica onde fé e poder caminham lado a lado, inseparáveis. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.